O que é isso? É um processo que a gente utiliza aí novas tecnologias, metodologias de desenvolvimento, integrações, para a gente construir sistemas que executam estratégias em cima de sistemas legados. E aí, quando a gente consegue aplicar isso, né, a nossa TI, a gente consegue levar a nossa TI exponencial, uma arquitetura flexível, resiliente, que ela acaba dando agilidade para as empresas inovarem continuamente. Beleza, né? É um texto bonito, mas o que isso é na prática? O que a gente tem visto aí durante os anos na TI? A gente tem visto longos ciclos de descontinuidade de TI. É aquilo, a gente, né, vem numa ascendente, a gente chega ali num tempo de bonança e aí as coisas começam a dar problema. A gente começa a não conseguir entregar no tempo, até o ponto que as coisas ficam impossíveis de serem feitas. E aí, quando a gente chega nesse buraco, né, nesse vale, a gente percebe que tem que fazer altos investimentos para a gente conseguir voltar, né, àquele tempo de bonança novamente. E aí a gente tem vários exemplos, né? Obsolescência de hardware, grandes projetos de implantação de ERPs, sistemas legados enormes que a gente não consegue dar mais manutenção. E aí o que a gente quer perseguir? Na verdade, a gente quer sempre estar na crista da onda, né? A gente quer sempre estar ali no verdinho, na bonança. Então a gente quer focar nas pequenas releases, nas pequenas entregas para o negócio e esquecer os longos ciclos. A gente não quer mais enfrentar esses ciclos de descontinuidade de sistemas, tratar com legadões, monolitos. A gente quer estar sempre entregando valor para o negócio, né? Sempre de forma ágil e rápida. E aí a gente precisa evitar algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que evitar é o BDUF, é o nosso Big Design Upfront, né? Quando a gente define todas as APIs antes de pensar em quem vai consumir, quando a gente desenha todas as telas, a gente especifica tudo, a gente pensa mais na arquitetura do que no objetivo do produto. E aí o que a gente faz? A gente cria um monte de artefatos, uma documentação pesadíssima, e começa a construir, e começa a ter os conflitos, começa a ter os problemas, até que a gente consegue entregar um pequeno valor para o negócio, que muitas das vezes, quando chega lá na frente, não é nada mais daquilo que a gente precisava, né? E aí, como é que a gente evita isso? E como é que a gente entrega valor continuamente para o negócio? A gente tem um conceito de Architecture Runaway, que é uma pista onde a gente vai entregando os MVPs dos nossos produtos, né? O Runaway é o nosso código existente, são os nossos componentes de hardware, as nossas integrações. E aí a gente aterriza nessa pista o que a gente chama de arquitetura intencional, né? A gente tem ali a arquitetura que a gente leva para os times, né? São os nossos high-level designs, a gente tem tudo aquilo que a gente chama de diretrizes, né, arquiteturais. E aí essas diretrizes, elas criam enablers, que vão habilitando ali a construção dessa pista. Então é um barramento de eventos, né, a utilização ali de um API Gateway, coisas que a gente vai construindo essa pista. Só que essa pista ela não é construída só pela arquitetura, né? Ela, na verdade, ela é muito alimentada ali pelo design emergente, né? O design que vem das equipes, com as ideias, com as correções, tudo aquilo que o time ele constrói no dia a dia para fazer essa pista funcionar, né? Essa pista está bem pavimentada. Então, isso é um processo contínuo, né? A gente tem que manter continuamente essa arquitetura intencional sendo alimentada pelo design emergente e o design emergente bebendo dessa arquitetura intencional, para a gente conseguir construir essa pista pavimentada aí para os nossos produtos. Só que a gente tem que conviver com o nosso legado, com o nosso monolito. E aí, como é que a gente começa a estrangular esse cara, né? Como é que a gente começa a desidratar, né, essas aplicações que às vezes arrastam a nossa inovação? Primeira coisa, né, a gente tem que entender que sistemas desacoplados, eles levam a equipes desacopladas, né? E equipes desacopladas, elas possuem backlogs desacoplados. Então, ao invés de você ter uma mega equipe tratando de um mega sistema, você tem pequenas equipes tratando de pequenos produtos, tá? Com isso, né, a gente começa a traçar um roadmap ali de evolução para essas aplicações. Então, a gente tem que mapear o que a gente tem agora, a gente tem que entender o que a gente tem agora, e a gente tem que começar a educar
sobre o que virá, né? Então a gente tem a visão as is do nosso core, né? Do que é mais importante para a gente. A partir daí, a gente começa a criar um novo modelo. A gente constrói uma arquitetura provisória e a gente começa a encontrar e capturar alguns savings, algumas economias que vão habilitar o futuro da evolução. Então criar em volta do nosso legado serviços novos, plataformas, e aí evoluir partes menores independentes desse legado. Começar realmente a desidratar esse cara. Depois disso, a gente parte para construir uma nova TI. A gente reorganiza tudo para a gente poder se transformar continuamente, né? Então, aí, com isso, a gente consegue transformar inteiramente ou substituir parcialmente aquilo que a gente tinha anteriormente, que estava arrastando a nossa inovação. Então, a ideia é que a gente consiga usar, nos alavancar com a cloud e com os serviços gerenciados para a gente conseguir realmente transformar o nosso legado, transformar aquilo que arrasta a nossa inovação. Mas aí como é que a gente começa a habilitar essa evolução, né? Como é que a gente começa a montar esse quebra-cabeça? Primeira coisa, utilizar a automatização com o RPA, né? Automatizar tudo aquilo que é processo manual e que não traz valor, não agrega muito valor para o negócio. São coisas que acontecem todos os dias, feitas manualmente por pessoas e que a gente consegue automatizar. Depois, a gente usa a cloud para construir rápido novos serviços. Então, deixa o legado lá e começa a criar coisas novas, utilizando, né, nos alavancando com os serviços em cloud. Utilizar sempre, né, eventos em tempo real, construir um data lake e levar esses dados, né, mais para perto do seu consumo. Em vez de você consumir diretamente do teu sistema de registro, você leva isso para perto de onde você vai consumir. Cria uma plataforma de serviços, de microserviços e APIs para acesso, né, ao seu core e para acesso aos seus dados comuns, ou seja, você protege o acesso do teu legado, você expõe só aquilo que outros consumidores precisam acessar e você protege ali aquilo que é importante para você. Se alavanca também em interações em tempo real, né, que reagem ali ao comportamento do teu usuário. Então, coisas que você não conseguiria fazer muitas vezes com o teu sistema estabelecido, né? Então, você cria uma camada ali para responder ao que o teu usuário final está fazendo. E com isso, você acaba criando ali um arcabouço para habilitar interações inteligentes. Então, você começa a criar inteligência em cima do teu negócio. A ideia é que a gente combine, né, essas várias soluções para a gente ter efeitos exponenciais, né, para a gente chegar no que a gente chama de TI exponencial, tá? E aí a gente maximiza o uso da cloud para o que é novo, né? A gente se alavanca na cloud para criar coisas novas, tá? Bem, domínios são a chave, né? A gente não consegue fazer isso que a gente está falando sem entender o nosso domínio de negócio, sem entender o que a gente faz e como a gente resolve nossos problemas. E aí a gente entra com o nosso DDD, né? O que é o Domain Driven Design? Como é que a gente realmente desenha coisas orientadas ao domínio, né? Gerando ali uma compreensão compartilhada, a gente coloca todo mundo na mesma página, né? Traz um big picture do nosso domínio de negócio, a gente mostra os fluxos de negócio tal qual eles são. A gente cria uma linguagem onipresente, né? Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se conhece. E aí a gente não está falando de modelo canônico, a gente está falando de linguagem, né? Cada domínio tem a sua linguagem. Produto é uma coisa num domínio de vendas e pode ser outro num domínio de estoque. Então a gente precisa conhecer a linguagem, não necessariamente falar da mesma forma, mas a gente precisa se conhecer. O DDD também ajuda a gente a identificar os riscos e padrões arquitetônicos. Então a gente consegue ver que um domínio está se falando da maneira incorreta com o outro, que uma solução não está habilitando ali a resolução daquele problema, daquele domínio, e com isso a gente consegue criar caminhos estratégicos de solução. Então a gente consegue
realmente focar no que é importante. Por que o DDD? Né? Por que a gente usa o DDD para desacoplar as nossas soluções? Primeiro que ele consegue te dar uma visão, né, holística do teu monolito, né, do teu negócio, e fazer com que você consiga dividir esse monolito em vários domínios, né, e aí, a partir disso, criar aplicações relativamente independentes. Tá? Então, você consegue extrair daquele teu monolito, daquele teu grande bloco de software, produtos menores, né? E você consegue agrupar esses produtos por fluxos de negócio correlatos, né? E aí, depois disso, você identifica para cada subdomínio daquele um tratamento especializado. Então, pode ser que você tinha ali um monolito enorme ali em Java, com Oracle, e aí você entende que quando você divide isso, você pode utilizar uma parte desse monolito, né, como um produto em Java, uma outra parte em Go, né, pegando aí o gancho do pessoal do Cartola, eles acabaram fazendo um pouco disso, né, eles transformaram uma parte dos serviços dele, né, para necessidades especiais, né, eles especializaram alguns serviços. Então, o DDD ele ajuda a gente a fazer isso, né, a gente tem uma visão de como resolver os problemas de negócio de uma maneira especializada. Então, a gente consegue entender exatamente como os domínios se relacionam e como a gente consegue resolver os problemas de negócio da maneira mais eficaz. E aí, olhando, né, de uma visão de cima sobre os domínios do negócio, a gente chega à conclusão que a gente tem que focar no desenho estratégico, né? A gente sabe que o DDD ele tem uma divisão clara, né, entre um DDD mais estratégico e um DDD mais tático. E aí o DDD tático a gente deixa com os times, porque eles têm a capacidade técnica para desenvolver orientado a domínios, né? Então eles conseguem falar claramente sobre repositórios, factory, módulos, serviços, aggregates, gestão de dependência, todos os conceitos de DDD mais voltados para codificação, né, para engenharia de software, e a gente foca um pouquinho mais no DDD estratégico, que é o quê? A criação de uma linguagem ubíqua, a captura dos domínios de negócio, dos problemas, né, dos subdomínios, a delimitação dos contextos, a comunicação entre os contextos e, claro, a priorização dos domínios, né? Por que isso é tão importante para a gente? Quando a gente identifica ali a complexidade e a diferenciação dos nossos domínios, a gente pode categorizar eles em 3 grandes categorias, né? São os domínios core, os domínios de suporte e os domínios genéricos. Os domínios core, ou os principais, são aqueles que trazem maior diferenciação de negócio, né, para a gente. E aí, no nosso negócio aqui, são coisas como mídia, como advertising, coisas mais core, né, do nosso negócio. E aí tem os domínios de suporte, né, são domínios que suportam a resolução daquele problema, são muito importantes, mas não trazem uma diferenciação frente aos nossos concorrentes. E tem os domínios genéricos, que são domínios que todo mundo tem. Então, são domínios como, sei lá, login, parte de ITSM, coisas que todas as empresas têm, todas as empresas precisam, todas as soluções de TI precisam. Então, a gente consegue priorizar os nossos esforços, a gente consegue decidir sobre comprar ou construir, de acordo com essa priorização ali em relação à diferenciação de negócios. E aí também a gente consegue antecipar mudanças no longo prazo. Pode ser que a gente tenha um domínio que hoje a gente entenda que é um domínio core, né, pela nossa diferenciação, pela complexidade, mas que daqui 2, 3, 4 anos, ele já vai passar a ser um domínio de suporte. Ou um domínio de suporte que vai, daqui a 5 anos, ou daqui a 2 anos, ter uma maturidade para passar a ser um domínio genérico, né? Vai ter um monte de empresa de mercado fornecendo esse tipo de serviço. Então, olhar o DDD de forma estratégica fornece para a gente uma visão bem alto nível, né, de como a gente
prioriza a estratégia de desenvolvimento das nossas soluções. E aí a gente entra numa parte extremamente importante, né, do desacoplamento digital, que são os eventos, né, eventos por toda parte. A gente evoluiu, digamos assim, na nossa estratégia aí de integração, né, de software. A gente começou lá com Enterprise Application Integration, então a gente tinha uma integração bem tradicional, né, e aí, com o passar dos anos, passamos a utilizar o SOA, né, e até chegar no Event Driven Architecture, tá? Em termos de nível de desacoplamento, é o que a gente hoje tem de mais perto, né, do desacoplamento que a gente gostaria de ter para um negócio, né, para as nossas soluções. A gente tem, óbvio, né, os desafios da sincronicidade, os desafios de consistência eventual de dados, mas a gente acredita muito nessa abordagem arquitetural para fazer a gente chegar nesse nosso desacoplamento digital, para chegar nesse desacoplamento das nossas soluções. E como é que isso funciona, né? Geralmente a gente tem 3 atores, né? E aí, de forma geral, né? A gente tem o produtor, o consumidor e uma camada ali de distribuição e processamento de eventos. O produtor não sabe quem consome os seus eventos e o consumidor não sabe de quem ele consome os seus eventos. Então, isso faz com que produtores e consumidores sejam altamente independentes, possam escalar de maneira separada, a gente tenha atenções diferentes para produtores e consumidores, então a gente consegue esse nível de desacoplamento entre as nossas soluções. Então a gente tem produtores produzindo eventos e consumidores consumindo esses eventos e fazendo, né, o que eles precisam fazer. Isso habilita para a gente lá aquele padrão, né, de dump pipe, smart endpoint, onde a camada, né, do pipe de eventos, ela não é inteligente, ela só leva os eventos de um lugar para o outro. E a gente deixa toda a inteligência nos nossos produtores e consumidores, né? Eles sabem o que fazer com esses eventos e quando eles acontecem. Falando um pouco, né, de forma mais prática, o que isso habilita para a gente? Isso habilita para a gente, primeiro, a proteção do nosso legado, né? Então a gente protege as nossas aplicações estabelecidas, né? As nossas aplicações que estão funcionando e que a gente não quer mexer nelas, e não entenda legado de uma forma pejorativa, pode ser uma aplicação que simplesmente não recebe evoluções tão constantes, né, quanto a gente gostaria. Não necessariamente é uma aplicação ruim. Então a gente protege, né, esse legado, a gente protege com uma camada ali de serviços, né, que consomem eventos, e coloca ali um componentezinho para capturar os eventos de alteração daquele sistema. Esse componente, essa caixinha da nossa arquitetura, ela produz e consome eventos. Só isso. Assim como todas as outras. Então você vê que nenhuma dos nossos atores dessa arquitetura conhece necessariamente o outro ator. Então, os nossos microserviços que utilizam dados do legado, eles não sabem de onde esse dado está vindo, né? Eles só sabem que foi gerado um evento de negócio, né, um evento de domínio, e eles estão consumindo esse evento. Eventualmente, eles produzem um evento que vai bater lá no legado, né? Mas a gente deixa todas essas caixinhas da nossa arquitetura bem independentes, né? A gente consegue fazer com que eles escalem de forma independente, com que eles evoluam de forma independente. A ideia é que eles só consumam e produzam eventos, né? Eles se conhecem apenas por isso, né? Por eventos de negócio, eventos de domínio. E aí a gente está falando muito de eventos de domínio, né? Eventos que acontecem no negócio. E como é que a gente captura isso, né? Como é que a gente captura essas coisas que acontecem no nosso negócio? A gente tem utilizado muito a metodologia do Event Storming, né, lá do Brandolini, que é onde a gente coloca todos os interessados numa mesma sala
com um espaço ilimitado de modelagem e usando post-it como evento de domínio. Então, a gente consegue colocar desenvolvedores, especialistas de domínios, na mesma sala, né, e a gente tem feito isso de forma remota, e capturando tudo que acontece no nosso domínio, tudo que acontece no nosso negócio. Com isso, a gente consegue um aprendizado colaborativo, uma representação visual de domínios complexos, né, então a gente consegue visualmente bater o olho e saber tudo que está acontecendo no nosso negócio, né, naquele domínio específico. Então, por exemplo, quando a gente fez aí um design de domínios na produção de conteúdo lá na nossa parte de entretenimento, né, a gente conseguiu ter uma visão, né, panorâmica de como o nosso negócio estava resolvendo seus problemas. Com isso a gente consegue ter insights, ter findings de problemas que a gente pode estar tendo, tirar a fricção, né, entre domínios de negócio ali, criar integrações novas entre soluções que ainda não temos. Então a gente consegue ter uma visão bem clara e bem alto nível de tudo que está acontecendo no nosso negócio, né? Por quê? Porque o nosso foco está nos processos de negócio e não na tecnologia. A gente olha, a gente faz uma arquitetura orientada ao negócio, né? E não uma arquitetura orientada à tecnologia, forçando o negócio a fazer algo que não necessariamente resolve o seu problema. Então, com o Event Storm, a gente tem conseguido realmente mapear o funcionamento dos nossos domínios de negócio. E como é que funciona, né, a dinâmica do Event Storm para isso? Nada mais é do que a captura de eventos, né? Então, o usuário pagou uma assinatura, uma cena foi gravada, tudo que acontece no domínio de negócio e como esses eventos se relacionam. Depois disso, a gente divide, né, agrupa esses eventos em contextos e daí a gente tira ali, né, subdomínios desse problema para a gente conseguir comunicar melhor como os nossos domínios se correlacionam, tá? O que isso habilita para a gente? Habilita histórias de usuário, habilita a gente desenhar a modularização das nossas soluções, exemplos, então a gente consegue capturar exemplos práticos de como o negócio vai utilizar a nossa solução. A gente consegue mapear as integrações, então a gente sabe que, por exemplo, entre no domínio de programação e no domínio de gestão de direitos, a gente consegue saber que desse domínio tem que sair uma determinada informação para esse domínio, e como a gente vai fazer isso, por exemplo, através de serviços de negócio. O Event Storm ele dá essa possibilidade para a gente, além de ver também os impactos. Então pode ser que no nosso mapeamento a gente entenda que o negócio gostaria de resolver o seu problema de uma maneira que tecnologia hoje não está habilitando. Então a gente consegue mapear os impactos, criar um roadmap de atualização. Então a gente consegue desacoplar todo o nosso ecossistema com essa dinâmica que ela é muito simples, né? A dinâmica em si ela é simples, mas ela produz uma série de efeitos para a gente, né? E aí com isso a gente consegue fazer ali um desenho que habilite, né, a criação de integrações, serviços e tudo mais. Então a gente consegue separar o nosso domínio, né, em pequenos subdomínios e entender ali como esses contextos, né, dentro desses domínios eles se relacionam. E aí a gente consegue, né, eventualmente capturar ali um sistema que ele está abarcando uma série de subdomínios que ele não deveria, né? E a gente consegue ali começar a desidratar esse cara e levar esses pequenos subdomínios para quem de direito. Cria-se um novo produto, migra-se essas features para outras soluções. Então, com esse arcabouço de ferramentas, né, com o DDD e com o Event Storm, a gente consegue habilitar esse desacoplamento das nossas soluções. E alguns resultados que a gente tem perseguido, né? O primeiro dele, né, o resultado nos times. Times desacoplados, eles produzem mais e mais rápido, tá? Então,
quando a gente tinha, né, quando a gente tem muitas soluções altamente acopladas, ali com uptime coupling, quando você tem uma solução acessando diretamente outra, uma solução fazendo DB-Link com outra, a gente tem um alto grau de acoplamento não só do sistema, mas das pessoas. Né? A gente tem ali que, quando você tem que mexer numa aplicação, você tem que falar com 4, 5 times que estão em volta dessa aplicação para você aplicar uma mudança. Agora, imagina fazer isso num ecossistema enorme, né? A ideia é que a gente divida isso, né? A gente produtifique realmente as nossas soluções. E aí cada produto com o seu próprio time, né, a gente diminui a dívida técnica, né? A gente diminui aquele código ruim que a gente vai mantendo, aquela decisão arquitetural equivocada que a gente vai mantendo, né, por causa de pressão de delivery, por causa de tempo, né, prazo, e aí a gente minimiza a carga cognitiva das equipes. O que é isso? Uma equipe que ela tem que cuidar de muitos domínios de uma mesma solução, ela eventualmente tem que saber de muita coisa, né? E aí você fica muito dependente, às vezes, de uma, né, ou 2 pessoas que conhecem aquilo como um todo. Quando você divide um monolito, e às vezes esse monolito pode ser distribuído, não necessariamente um monolito é só um pedaço de código único, você pode ter soluções tão acopladas ao nível de banco, ao nível de APIs, ao nível de modelo, que elas formam um monolito, né, um monolito distribuído. São várias soluções, mas que no fim das contas você olha que aquilo ali é um blocão só. E aí você diminui o que a equipe precisa conhecer, né, o que a equipe ela precisa dar manutenção. Então você diminui essa carga cognitiva da tua equipe, você diminui a tua dependência de pessoas, né, de indivíduos, você foca mais no produto. Então você tem produtos que fazem coisas bem específicas dentro do teu ecossistema, ao invés de você ter produtos enormes que fazem as mais variadas coisas. Com isso você economiza de tempo e dinheiro, né, que é o objetivo principal, é você entregar mais em menos tempo e custando menos. Então a gente acredita que essa abordagem, né, de desacoplamento digital, ela traz para a gente o benefício de entregar mais em menos tempo e mais barato. E um segundo resultado que, né, advém do primeiro é que negócios desacoplados eles escalam mais e mais rápido. Então, quando você tem domínios de negócio com grandes soluções e que todas as soluções acessam todos os bancos, estão altamente acopladas umas às outras, o teu negócio não escala, né? Você está cilado, você está fechado, você tem um monolito e você é frágil, né? Então, quando um banco cai todo mundo, quando uma API cai todo mundo. E quando um time não entrega, ninguém entrega. Então a ideia é que a gente saia desse cenário altamente limitante em termos de evolução e a gente vá para um cenário em que a gente tenha produtos extremamente especializados, uma camada de serviço reutilizável, que vários produtos possam utilizar, né, uma camada escalável, uma camada também dividida em serviços especializados, e o nosso Event Hub, né, o nosso disparador de eventos, que ele vai tratar de levar a informação a quem gostaria de recebê-lo, né? Então, a gente sai desse modelo em que todo mundo se conhece, todos os times estão intimamente integrados em termos de backlog, de dependência, e a gente vai para um modelo em que os produtos eles estão relativamente independentes. Claro que eles vão continuar tendo dependência uns dos outros, mas a gente consegue escalar isso, né? A gente consegue resolver problemas menores do que pensar num grande monolito acoplado de sistemas, né, dentro desse nosso ecossistema. E quando a gente faz isso, a gente quebra, né, os grandes ciclos de descontinuidade.
a gente sai de um modelo em que a gente precisava planejar grandes ciclos de desligamentos de legados, de desidratações. Então, quando a gente precisava trocar a tecnologia de um sistema legado, aí é um problema sério, porque você tem muita coisa para mexer, você tem muita coisa que você tem medo de mexer, tem muita coisa que você não sabe como mexer, né? E o desacoplamento, ele faz com que você crie camadas de abstração sobre o teu legado e que você tenha tempo de desidratá-lo aos poucos e não evitar o novo, né? Você consegue suportar a novidade criando ali uma camada de desacoplamento em volta do teu legado, né? Você consegue alavancar as tuas pequenas entregas e você esquece os longos ciclos, né? Esse é o grande objetivo do desacoplamento digital, né? O que a gente persegue é entregar código, entregar soluções, entregar produtos de forma rápida, né? De forma ágil e em pequenas entregas, tá bom? Então esse é o grande objetivo. Eu acho que eu consegui falar no tempo. Excelente, Wallace. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu, abraço.